Bom, nessa aula aqui agora a gente vai ver o outro método de XSS, que é o XSS Storage, como que a gente pode estar utilizando ele a nosso favor em um cenário real, né? Ou seja, como que a gente poderia estar utilizando ele para conseguir acesso ao sistema. Então, a gente já deu uma boa fuçada nesse site, a gente já analisou ele todo, e um dos nossos testes, a gente identificou a página de Access Logs, ou seja, que é essa página de logs aqui. Ela tá cheia de logs, né, logs estranhos, por exemplo, carries, SQL aqui. O que é esse arquivo? Esse arquivo aqui, ele é um arquivo de log, né? Ele está poluído desse jeito assim, com tantas informações assim, justamente por causa do nosso teste de SQL injection na página de login. Porque se a gente der uma olhada melhor aqui, ó, na página de login, se a gente testar o site, for fuçando nele mesmo, a gente vai descobrir que se a gente fizer qualquer login aqui, inválido ou válido, por exemplo, tentar logar com o usuário admin, ele vai dar erro, beleza? Mas se eu carregar aqui o log, repara que ele adicionou aqui, ó, admin login fail with e o nome do user agente do cara que tentou logar, né? Então, ele pega o user agente, provavelmente do header, obviamente do header HTTP ali, o usuário que a gente tentou logar e fala que deu um erro. Para não ficar essa tela aqui totalmente poluída, né, e para ficar mais fácil até da gente compreender o que a gente está fazendo, eu criei um script aqui dentro da página logs, que é o clean logs, que é para a gente limpar os logs, cleanlogs.php. A gente acessa aqui e já fala que os logs foram resetados. Que é para não ficar tão poluído assim, né? Às vezes a gente já injeta um payload aqui e a gente quer limpar esse payload para ele não ficar sempre executando. A gente pode usar o clean logs. Então, com o log limpo, a gente pode estudar melhor, entender isso melhor. Claro que você tem que tomar muito cuidado, porque em ambiente real você não vai ter um arquivinho ali para você limpar os logs, né, e não te atrapalhar. No ambiente real vai ficar tudo ali, até um admin do sistema for lá e limpar. Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Beleza. Então a gente já sabe que se a gente digitar qualquer coisa aqui no nome de usuário e tentar fazer o login, ele vai mostrar aqui pra gente, né? Eu posso inclusive interceptar essa requisição de login com o burp. Vou colocar qualquer coisa aqui. Posso interceptar isso com o burp, jogar lá pro repeater. Eu vou dar drop aqui, ó, não vou deixar passar. Ele vai dar um erro, normal isso daqui. Agora eu vou cancelar aqui e beleza. Eu posso tentar mudar, inclusive, o meu nome é o meu user agente, ó. Eu vou aqui no pacote e vou mudar o meu user agente, teste 123. Vou mandar, ele deu o found, né, de erro. Padrão, beleza. Se eu recarregar aqui agora, ele fala que eu tentei logar com o usuário ASD, com o user agente teste 123. Então eu consigo manipular aqui os logs, né, através da página de login. E eu poderia validar para ver se isso daqui está vulnerável a XSS, porque isso daqui nada mais é do que um arquivo de texto, né? Então eu poderia colocar um código aqui HTML, por exemplo, para testar h1 teste /h1. Então aqui ele simplesmente tem que deixar o teste como se fosse com um texto maior, né? Eu vou tentar logar novamente. Vou carregar a página. E olha só, ele printou o código HTML, ele não executou o código HTML. Provavelmente aqui nessa página, então não deve estar vulnerável. Eu posso tentar colocar isso aqui no user agent, para ver se no user agent está vulnerável. Ó, agora eu estou pondo payload aqui dentro do user agent. Carreguei, fiz o login, vou recarregar a página e deu a mesma coisa. E provavelmente no seu também vai dar assim, você não vai conseguir executar o script por esta página, porque isso aqui é só um arquivo de texto, o browser está entendendo que isso aqui é só um arquivo de texto. Então, se a gente quiser executar esse script aqui, ou esse arquivo de access log, a gente pode abusar de uma falha que a gente já viu, que é a falha de LFI. Então, por exemplo, aqui, ó, no site, qualquer uma dessas páginas aqui, eu poderia chamar o arquivo de log, né? Ao invés de chamar o about aqui, eu poderia chamar
o arquivo de log. Onde que está o arquivo de log? Logs, access log. Eu não posso passar o barra, certo? Por quê? Porque se eu passar o barra aqui, ele vai estar entendendo que eu estou buscando logs lá da raiz do meu sistema, ou seja, na raiz do meu sistema, logs. Só que não está na raiz do meu sistema, ele está na raiz do webroot, né, que é o que é o barra var, www, papapá. Então eu vou passar o caminho relativo, que é só logs, access log. Aí olha só que interessante. Aqui sim agora ele buscou o access log lá, e onde foi teste, onde eu passei aquele código HTML, ele carregou aqui para mim, ó, como se fosse um código mesmo HTML. Então aqui ele já conseguiu executar. Eu poderia colocar um script, né, por exemplo, para dar um alert, para eu ver se tem, se ele de fato vai dar o alert. Então aqui, ó, eu vou tirar isso daqui e vou colocar script alert ataque XSS. Na verdade, não posso pôr espaço, vou ter que pôr mais. Eu não sei se ele vai entender o meu mais aqui como mais mesmo, mas ataque XSS, eu vou fechar aqui e fechar o script. Vamos ver se vai funcionar. Send internal server error. Acho que é por causa das aspas, hein? Porque ele está vulnerável a SQL injection. Mas a gente pode até... Na verdade, deixa eu ver se ele foi. Ele deu internal server error, mas eu posso ver se o log ficou salvo. Se eu carregar aqui, ó. Deixa eu ver. Não, ele não chegou a nem salvar os logs. Então, provavelmente eu não vou conseguir usar aspas aqui, não. Deixa eu tentar usar aspas duplas. Ó, aspas duplas eu consegui usar. Deixa eu ver se aspas duplas apareceu aqui. Ó, aspas duplas apareceu. Então, aspas simples eu não posso, porque deu erro lá no código e não funcionou. E se eu tentar carregar ele aqui agora junto com a falha? Repara que ele já pegou aqui o ataque XSS. Então, sempre, por exemplo, que alguém clicar nesse link aqui, ou então que alguém acessar os logs, né, porque talvez de dentro do servidor o administrador ele veja os logs de uma outra forma, a gente pode validar isso. Eu vou abrir o meu browser aqui agora, o Firefox, só para a gente ver uma coisa. E vou logar agora como um usuário daquela máquina, né? A gente já fez o ataque de SQL Injection, a gente descobriu que tem um usuário, eu vou logar aqui como o Homer, né? A senha é Donuts1. Eu vou logar como o Homer. E esse daqui é o painel do Homer. E aqui ele tem a página de logs. A gente pode ver o que acontece se o Homer ele simplesmente clicar aqui na página de logs. Olha que interessante. Só dele clicar aqui nos logs, o nosso payload XSS já é ativado, né? Então a gente não precisou mandar nada para ele. Ele simplesmente clicou ali na página de logs, já executou o nosso payload. Claro que aqui a gente só fez uma exibição simples, né, para ele mostrar para a gente uma mensagem. Agora eu vou mostrar como que a gente poderia fazer para abusar disso e conseguir as credenciais, né, de um administrador ou de um outro usuário. Eu vou voltar para o meu outro browser aqui e vou limpar os logs, justamente porque aqui eu vou colocar mais código JavaScript e eu não quero que todos fiquem executando o tempo todo, porque sempre que carregar isso aqui ele vai dar aquela mensagem, né? Olha que interessante, até nos logs ele já falou que o Homer logou aqui. Então eu vou limpar os logs e vou fazer tudo de novo. Clean logs. Voltar ao arquivo. Limpei os arquivos de log. Se eu vier aqui agora, não tem nada perfeito. Então, a gente teria que dar um jeito de pegar o cookie de sessão, né, da nossa vítima, seja lá de quem for, para conseguir o acesso dele. Então, como que a gente poderia fazer isso em X com XSS, né, com JavaScript? Uma das formas mais simples que a gente tem de fazer isso é carregar um arquivo, né? Como assim carregar um arquivo? A gente manda o cara carregar um arquivo igual aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou inspecionar elemento aqui, vou em Network e vou simplesmente carregar a página aqui de equipe. Olha só que monte de chamada que ele faz. Eu carreguei só uma página, mas olha só que monte de chamada. Aqui a gente tem arquivo
de JavaScript, arquivo de imagem. E o que é isso? Isso aqui são chamadas que o browser faz por padrão. Né? Porque se a gente der uma olhada aqui no código-fonte da página, a gente vai ver que tem diversos links, né, onde ele chama arquivos, tanto arquivos de CSS, algumas páginas PHP, até que no caso href não. Mas, por exemplo, aqui, deixa eu caçar aqui, as imagens dos usuários, ele passa um caminho para os usuários. Então, só de ter esse código aqui, ó, /img pix4, né, no caso, ele já faz uma chamada para o servidor buscando essa imagem. Então, eu penso, e se ao invés de eu colocar, eu posso recriar um código semelhante a esse, que faz uma chamada, que obriga o navegador do cliente, da vítima, fazer uma chamada para carregar alguma coisa, uma imagem, um arquivo CSS, JavaScript. Só que, ao invés de buscar nesse servidor aqui, eu poderia mandar buscar em um servidor que eu controlo, né? E ao invés de buscar uma imagem, ele me mandaria o cookie, né? Então, é uma forma de burlar ali, de abusar do sistema do próprio browser, né? De como que ele funciona. Onde você vai fazer essa chamada, só que ao invés dele chamar simplesmente a imagem aqui, ele te enviaria o cookie. Então, eu acho que eu explicando aqui deve ter ficado bem confuso. Mais ou menos. Mas vamos ver então na prática como que a gente poderia fazer isso na prática. Então eu estou com o arquivo aqui, Access Logs. Belezinha. E o que eu vou fazer? Aqui no script, eu vou alterar esse script aqui. Eu vou escrever ele. Eu não sei se aqui tá bom para ver. Deixa eu ver se aqui tá bom para ver. Bom, acho que aqui tá bom para ver. Então eu vou alterar aqui e vou escrever, eu vou usar o seguinte payload. Eu vou mandar ele carregar uma imagem usando JavaScript. Então, a tag script, vou fechar aqui a tag script. E aqui dentro a gente vai usar a função new img, imagem na verdade, new image, abre e fecha parênteses aqui, ponto src, igual, e entre aspas, agora que a gente vai colocar o nosso link, né? Então, o nosso servidor aqui, ele está funcionando localmente, certo? Como a gente está funcionando localmente, eu posso simplesmente passar o meu IP aqui. Qual que é o meu IP? O meu IP é esse. Cadê meu burp? Eu posso simplesmente passar o meu IP aqui, né? No caso, teria que ser http, o meu IP. Só que se a gente estiver fazendo isso em um ambiente real, o meu IP local aqui, ele não vai ser útil, né? Então aí eu vou ter que usar o ngrok, ou então eu vou ter que usar alguma outra ferramenta de NoIP. Se você tiver em uma rede NAT, você pode utilizar o seu IP público se sua porta estiver aberta, ou então utilizar uma VPS, né? Um servidor externo que você pode utilizar aí para estar fazendo os seus testes. Então, como é um ataque local, eu vou usar o meu IP mesmo. Então, beleza, deixa eu voltar aqui para o burp. SRC. Na porta, eu não vou utilizar a porta 80, porque aqui na minha máquina eu já tenho a porta 80 aberta. Se eu der um netstat aqui, NTPL, minha porta 80 já está aberta. Então, eu vou utilizar uma outra porta. Eu vou utilizar a porta 8081. Tá? Porque a 8080 também está sendo utilizada pelo burp switch. Então, 2 pontos para referir à porta 8081. E aqui, ó, aqui que está o macete. Eu vou mandar ele buscar um arquivo, o raiz, que não existe, e vou passar um parâmetro via get. Posso passar qualquer parâmetro. Eu vou passar um parâmetro chamado cookie mesmo. Cookie igual vazio. E aqui, ó, eu vou utilizar o mais e vou passar document.cookie. Então, aqui eu estou basicamente juntando, né? Então, o document cookie eu vou jogar aqui para dentro, então vai ficar cookie igual ao document cookie. Cookie igual ao cookie que a gente está utilizando, se a gente estiver utilizando um cookie. Se supõe que o usuário autenticado, ele vai estar utilizando sim um cookie. Fechou a parênteses, deixa eu ver se eu não esqueci nada, document cookie. Eu só acho que ele vai reclamar desse espaço aqui, ó. Deixa eu ver se assim vai funcionar, porque eu tô pensando aqui
que ele vai interpretar esse espaço, esse mais aqui, como um espaço, justamente por estar sendo enviado dessa forma. Mas vamos ver se só assim já funciona. Vou enviar, bonitinho, ele foi, deixa eu carregar aqui o access log. Ele tá aqui o meu script, new imagem, papapá, olha aqui, ó, aconteceu aquilo mesmo que eu achei que ia acontecer. O mais, ele, aqui, nessa parte aqui tem que ter o mais, certo? Só que o mais aqui, ele está sendo enviado como um código de URL, né? Ele interpreta o mais como um espaço. Então a gente vai ter que codificar isso daqui para URL. Aqui no Burp, isso é moleza, porque aqui ó, a gente tem uma abinha que chama decoder, aqui ó. A gente pode utilizar para decodificar ou codificar palavras, né? Então, por exemplo, eu vou codificar o mais. Então, eu digito mais aqui na abinha de decoder, vou em encode as, ou seja, eu vou codificar e vou codificar para URL, esse vermelho aqui que é horrível de enxergar. URL, e aqui ele me dá o código URL do mais. Copio o código, volto lá na aba e coloco aqui. Então, esse agora vai ser o payload. Vamos ver se esse vai funcionar? Vou jogar aqui. Beleza, deixa eu carregar. Ó, agora foi. Agora, só para não dar conflito nesses dois códigos aqui, porque um pode dar erro e pode dar conflito, atrapalhar com o outro, eu vou limpar os logs. Né? Foi para isso que eu fiz essa funçãozinha aqui, para evitar, para facilitar a nossa vida. E vou reenviar aqui o pacote. Carreguei aqui. Tá aqui o nosso script, bonitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou com o Netcat. Deixa eu achar meu terminal, onde que eu joguei ele. Ah, tá aqui. Com o Netcat, eu vou agora aguardar uma conexão, né? Então, netcat-lvp, vou aguardar aqui na porta 8081, que foi a porta que eu especifiquei, né? Que eu estaria aguardando aqui. Beleza, então se supõe que quando o administrador logar, a gente vai conseguir pegar o cookie dele, né? Então, eu vou pôr o terminal aqui, vou até marcar o always in the top, para ele sempre ficar aqui no topo. E vou buscar o meu browser, que é o browser do meu administrador. Vou até carregar a página aqui de novo. E se eu clicar aqui em logs, né, fingindo que é um administrador que está aqui fuçando a página administrativa dele, clicou em logs, papapá, o que aconteceu? Ele carregou o log aqui bonitinho, ele até mostrou o teste aqui. Acho que é do user agent, que eu esqueci de tirar. Exatamente. Só que olha só que interessante aqui no Burp, ó. Quer dizer, no Burp não, aqui no meu terminal. Olha o que eu recebi aqui. Eu recebi o pacote get do cara. E aqui no pacote get, olha que interessante, aqui no cookie, eu recebi o cookie que ele está utilizando nessa sessão. Então, se eu copio o cookie dele, vou copiar aqui o cookie dele. Aí eu tento agora utilizar essa página aqui para acessar a página de admin. Eu vou fazer o seguinte agora. Com o Burp Suite, eu vou ficar trocando o meu cookie. Cadê meu Burp? Tá aqui. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. E vou acessar aqui agora a página admin. Só que eu não quero essa página admin. Deixa eu ver qual que é o link da página admin que eu não sei. Index.php, beleza. É aqui que eu quero ir. Admin index.php. Se eu tentar acessar index.php pura e simplesmente, vou interceptar com o burp. E vou alterar aqui o cookie, ó. Ao invés de usar esse cookie aqui, meu padrão, vou passar o cookie que eu interceptei. Vou dar o forward. Ele vai jogar esse daqui, que ele está me jogando para o login. Eu não vou querer ele para o login. Acho que eu vou dar o drop. Ele não deixou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui que eu não consegui logar. Eu percebi o que. Eu que copiei isso aqui errado. Tá vendo aqui, ó? Tira esse PHP ID daqui e põe só a hash. Agora sim, eu que fui burro. Forward, agora vai. Ele já carrega aqui o chat, ele já carregou inclusive outra imagem aqui. Posso fazer a mesma coisa, posso apagar tudo isso daqui, pôr o meu cookie novo. E olha só que interessante, eu tenho acesso à conta
daquele administrador. Aqui no caso, obviamente, cada requisição que eu for fazer, eu vou ter que ficar interceptando aqui com o burp e alterando. Eu poderia configurar o meu burp switch, existem formas de configurar ele para ele fazer essa alteração automaticamente, né, sem eu ter que ficar fazendo isso aqui toda hora, mas aí eu vou deixar para vocês fuçarem o burp, porque não tem nenhum segredo mexer aqui no burp, eu vou deixar para vocês fuçarem e descobrir como que a gente faz isso. Então, é assim que funciona o XSS Storage, essa é a diferença, né, ou seja, o payload ele fica armazenado no servidor, você não precisa interagir diretamente com a sua vítima, e é assim que a gente faz, que a gente utiliza o XSS para estar fazendo um roubo de sessão, né? Ou seja, para a gente estar conseguindo as credenciais de um usuário que está autenticado dentro daquele sistema. Então, repara que o XSS, mesmo que o storage, né, que é dos XSS, é o mais grave que tem, né? Não chega a ser a nível crítico, mas é o mais grave que a gente tem, justamente porque a gente não tem que interagir com a vítima. Só que, querendo ou não, a vítima ela tem que clicar no link, né, que está ali malicioso, né? Só que como está salvo lá dentro do site, então fica mais fácil da vítima cair do que em um XSS refletido, onde você tem que enviar o link para aquela pessoa, né, para a vítima. Então é basicamente assim que funciona o XSS.